Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Achou Gálatas? Foi difícil? Não, né? Tranquilo? Marca então com seu marcador de Bíblia, marca esse texto, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Isso, marca aí, põe o dedão, põe o marca-texto, põe a harpa aí. Atos capítulo 26, no verso 10 e 11. Tenho dois textos aqui que eu vou usar para ministrar nessa noite. Atos capítulo 26, no verso 10 e 11. Depois nós vamos voltar para Gálatas. Amém? Vocês acharam? A palavra do Senhor diz assim: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Agora volte em Gálatas 1. A palavra do Senhor diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem o sangue. Amém? Nessa noite eu quero ministrar passos para a mudança de uma vida. Passos para a mudança de uma vida. E nós usamos dois textos, eu quero fazer ligação entre os dois textos e Deus vai nos dar uma mensagem nessa noite. Amém? Eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele tem algo para revelar para nós. Amém? Pode sentar, por favor, irmãos. O texto que nós, nessa noite, fizemos leitura em Gálatas, e depois nós fizemos a leitura em Atos 26, os dois textos. Desses dois textos, nós temos a palavra de um mesmo homem. A palavra de um mesmo homem. No texto de Gálatas, nós temos a escrita de próprio punho de um homem que passou a ter um encontro com o Senhor, a ter um encontro com Deus. E todos nós sabemos que Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele era Saulo. E Saulo, de criação, de nascimento, para Paulo, de nascimento espiritual. Saulo foi o nome que ele recebeu quando nasceu fisicamente. E Paulo, quando ele nasceu espiritualmente. Houve uma mudança, houve um câmbio, houve uma transformação. Vocês notaram a diferença entre a escrita acerca da vida dele na carta aos Gálatas em relação à escrita de Lucas do que Paulo falou diante de um rei? No capítulo 26, nós temos o testemunho de um homem
diante de um rei. E nós temos Paulo diante da igreja em Gálatas. Há uma diferença muito grande entre a escrita na carta e a escrita por Lucas para a igreja. Então, logo nós começamos a notar uma diferença. Porque o que implica no reino do Senhor, para nós, é aquilo que nós passamos a conhecer no reino de Deus. Uma coisa foi quando eu nasci, fisicamente de minha mãe. A outra coisa é quando eu nasci do Espírito, gerado no novo nascimento. Uma coisa foi quando eu nasci na maternidade, adquiri como herança do pecado dos meus antepassados, que vieram da semente de Adão. Mas quando eu nasci espiritualmente, recebo a herança daquele que venceu na cruz. É aqui que está a questão. A mudança de vida, a mudança de pensamento, de entendimento, a mudança da mente, através da virtude do Espírito Santo. Então, nessa noite eu quero ensinar alguns pontos importantes que faz relação à igreja, da qual não está só aqui reunida, mas existem muitas outras pessoas que estão acompanhando conosco também este culto e participando deste culto conosco, nesse tempo de pandemia, onde não podem estar aqui na casa de Deus. E participam conosco dessa reunião. Então, quando nós falamos sobre a mudança de vida, muitas pessoas, ou quase que numa totalidade, falta de uma compreensão a respeito dessa mudança de vida. Nós não mudamos de religião, nós mudamos de reino. Nós não mudamos de religião, nós fomos transportados para um reino. Estávamos num reino, conhecido como o reino das trevas. Quando nós nascemos, a mudança que foi gerada em nós nos levou, nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então, nós não mudamos de religião, nós mudamos de reino. E é isso que nós temos que ter em mente. Ao sair do reino das trevas, nós estamos ingressados no reino da luz. Isto é o que Jesus disse do novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele escreve com propriedade, e uma coisa que me chama a atenção, porque o verso 15 vai dizer assim, ele vai dizer: mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Olha só. Desde o ventre de minha mãe, Deus me separou. Ou seja, eu estava sendo gerado no ventre de minha mãe, e Deus, que conhece toda a formação humana no ventre materno, é conhecido de Deus um propósito. Então, assim, não é a partir do momento que nós nascemos que Deus estabelece um propósito. Não. É quando nós estamos sendo formados no ventre da mãe, Deus já tem um propósito estabelecido. Aleluia. Eita Deus. No entanto, que ele vai dizer para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre, eu já te separei. Eu já te separei antes de você ser gerado no ventre. Eu te separei por profeta às nações, disse o Senhor a Jeremias. Então, o fato de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe
não implica a Deus um resultado pós-nascimento. Mas Deus estabelece um propósito para que nós nasçamos e desenvolvemos dentro de um chamado, para assim nós termos a habilitação de Deus para aquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa, e tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Então vamos lá. Ora, se alguém disse que Deus me separou do ventre de minha mãe, devido a um propósito estabelecido, que Deus já tinha para a minha vida, o porquê é que no capítulo 26, o apóstolo Paulo vai dizer que antes de sua conversão, ele perseguia, mandava matar, ele com atos de crueldade e requintos de barbáries, mandava matar os cristãos, perseguindo-os. Alguma coisa não está coerente. Alguma coisa, quando nós analisamos isso, parece que não faz concordância, não é sinônimo, não é paralelo. Parece que não está havendo uma exatidão no texto. Como pode alguém, sendo separado já no ventre da mãe, nascer, crescer e cometer barbárias, atrocidades? É isso que muitas vezes parece que fica fora de um contexto da vida que vivemos hoje. Se eu perguntar assim, quem era você antes do chamado do Senhor? Pastor, eu era isso, isso, isso. Não, pastor, eu não era tão assim não, eu era mais tranquilão, eu era mais religioso. Não, pastor, olha, Deus foi lá na boca do fumo, Deus foi lá no fundo do poço, me resgatou de lá e me trouxe para a sua graça. Aí talvez nós perguntaríamos assim, você sabia que Deus tinha um propósito já estabelecido na sua vida? Pastor, nunca me passou pela cabeça. Se perguntasse para mim assim, pastor, o senhor já era crente quando nasceu? Imagine, irmão. Pensa num cidadão treva, multiplica por mais 2. Está entendendo? Reginaldo conheceu no passado. Não, Reginaldo conheceu, já estava bonzinho já, né? Mais ou menos, né? Olha só. Então alguma coisa parece que não está batendo de conformidade. Por quê? Porque como posso eu expressar hoje que Deus tinha um propósito na minha vida, já no ventre da minha mãe, sendo que no decorrer da minha vida eu cometi tantas coisas? Aqui que entra um segredo, e que é desconhecido de muitas pessoas. Você talvez já ouviu alguém dizer assim, olha, agora que virou crente, não é? Ah, agora que virou pastor, agora que virou crente é pastorzinho. E isso muitas vezes dá de frente com a fé que agora nós professamos. Por quê? Porque outrora nós éramos, agora não sou mais. Então, olhando com o passar do tempo, nós vamos dizer assim, nossa, mas que mudança de vida teve fulano. Que mudança de vida teve fulana. O que aconteceu? Agora virou crente. Não, agora está lá num grupo de oração. Não é? Não, está lá, você não imagina, mudou demais, está com uma Bíblia na mão, está indo evangelizar. O negócio é Deus. Não, agora ficou doido, agora endoidou de vez mesmo. Não é? Eu lembro meu pai, logo quando eu me converti, já vou entrar na mensagem, irmão, amém? Isso é um testemunho pessoal. Logo quando eu me converti, meu pai não era convertido, nem minha mãe, a irmã Lúcia. Aí nós estávamos naquela emoção do novo nascimento, aquele fervor do espírito do novo nascimento. Estávamos num culto ao ar livre, da pedra da inauguração, da construção da igreja, da pedra fundamental da inauguração, para começarmos a trabalhar, para construir a igreja, construir o edifício. Estávamos naquele culto e meu pai passa na rua, diz que encontra a irmã Lúcia. E quando ele passou lá,
ele me viu no meio dos crentes. Chegou em casa, não é, irmã Lúcia? Ela diz, chegou em casa e falou assim: Lucinha do céu, você não sabe o que eu vi. O Fernando no meio dos crentes. Está lá no meio dos crentes. Não é? Mas olha só, há um tempo atrás era uma coisa, agora passou a ser outra. Então, isto talvez seja desconhecido de muitas pessoas, por isso que o impacto da visão acerca da pessoa, depois que passa por um encontro com Deus, é tamanho, que chega a chocar a pessoa. E sem palavras, vão dizer assim: agora virou crente. Não, agora é crente. Então, nessa noite eu quero explicar de forma bem tranquila os processos, os passos que Deus faz na vida de uma pessoa para chegar ao pleno entendimento de quem é Ele. Qual é o poder máximo na vida de uma pessoa que tem a capacidade de transformar o sentido da vida de alguém? Qual é o poder equivalente ao poder de Deus para a transformação da mente humana? Para fazê-lo contornar e converter-se no seu caminho, a encontrar agora o caminho de propósito para a vida com Deus. Qual é o poder que Deus manifesta? Como que Deus faz isso? Talvez pessoas falem assim: mas como que Deus faz? Eu quero isso aí para a minha vida. Talvez alguém diga assim: eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu quero mudança, eu preciso de mudança, eu quero mudar de vida, eu quero mudar, mas como é que faz para mudar? Meu Deus do céu. Muitas pessoas chegam a dizer assim: qual é o segredo, pastor, para mudar de vida? Eu não estou dizendo mudar de religião, é mudar de vida. Porque mudar de religião não soma, não agrega na vida de ninguém. A religião em si não agrega valor na vida de ninguém. Porque a religião nos torna apenas uma máquina de servir. Porque entra num sistema. Quando nós mudamos de religião, ou quando estamos inseridos na religião, nós apenas somos manobra daquela religião. Quer ver? Olha, para eu entrar em tal religião, eu tenho que guardar um dia. Para eu entrar naquela outra religião, eu tenho que orar de cabeça coberta. Para eu entrar naquela outra religião, eu tenho que vender todas as coisas e colocar o manto marrom e fazer meditações. Para eu entrar em certas religiões, eu tenho que fazer tanto sacrifício, eu tenho que andar descalço, tenho que levar cruz. Nós não mudamos de religião. Deus muda a nossa vida. Aleluia. Deus dá um sentido diferente de viver. É a mesma coisa se nós perguntássemos assim, se os animais pudessem explicar por que é que eles fazem tais coisas. Se o peixe pudesse dizer assim: por que você vive debaixo das águas? Porque Deus me criou assim. Desde quando eu nasci assim. Se você perguntar para qualquer coisa inanimada, se pudéssemos perguntar por que você existe assim, não sei. Eu só sei que Deus me fez assim, me colocou assim, para o seu serviço assim, para adorá-lo assim. Irmão, eu não sei se você consegue ter mesmo entendimento que eu, mas olha só, algum mistério tem ao virar do dia. Algum mistério tem ao virar do dia. Por quê? Porque você já percebeu que quem está no campo, os animais vão para os currais, os pássaros vão para as árvores. Você já percebeu isso? Você já percebeu a festa que eles fazem? Você já percebeu a festa que eles fazem? Eu tenho a plena convicção dentro de mim, irmão, que quando vai virar o dia, o Criador visita eles. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai visitar todos eles. Na viração do dia, como fazia no Éden, na viração do dia Deus ia lá conversar com Adão. Está entendendo? Mas olha só, o entendimento que nós temos acerca das coisas criadas por Deus e daquilo que Deus criou, tudo tem um propósito. O homem saiu do propósito, precisa ser religado. E a religião não faz isso no homem.
Haja vista que a religião, ela é algo muito monótono, chato, difícil de entender e compreender. Religião é isso. Agora, quando nós passamos a entender o propósito da nossa existência, nós entendemos o que aconteceu com este homem na Bíblia Sagrada chamado Paulo. Na Bíblia Sagrada, este homem expressa para nós que uma vida sem entender o propósito pode caminhar 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, sem estar no propósito de Deus, só vive fazendo coisas que não é do agrado do Senhor. Mas o dia que Deus se revela, esta pessoa passa pelo processo da mudança. Aleluia! É algo que inexplicável, porém compreensível. Vamos lá. Quando nós falamos sobre a mudança de vida, quando nós falamos sobre mudança, não falamos apenas mudança de costume. Por quê? Porque nós não relativizamos estar em Deus e conhecer a Deus. Eu conheço Deus e vivo a minha vida. Eu estou em Deus e vivo a vida de Deus da minha vida. Não há algo relativo, ou seja, eu faço isso para Deus da mesma maneira que eu fazia lá atrás. Não. Eu vivo em Deus agora como eu vivia na expectativa lá atrás. Não, é diferente. Porque nós passamos a ter em nossa mente uma revelação de quem é Deus. É daí, irmãos, que você pode observar, não existe pessoa que ha cometido uma transgressão tão grande que não haja perdão. E que não haja poder eficaz da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque à medida que Deus salva alguém, o passado desta pessoa é mudado para viver um presente. Isto é o poder da graça, é o poder da misericórdia, é o poder do propósito de Deus para a nossa vida. Irmão, não existe uma vida que esteja no mais profundo buraco que não tenha solução. Amém? Então, como explicar a mudança? Então, vamos pegar os passos da mudança na vida de Paulo. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 26, quero que você abra a sua Bíblia, que nós vamos esmiuçar um pouquinho esse texto. Atos 26. O apóstolo Paulo se depara no momento agora, diante de uma perseguição ferrenha dos judeus, aonde ele é preso, aonde, sendo um cidadão romano e tendo cidadania romana, ele não pode ser julgado pela corte romana como se fosse um judeu. Ele é julgado como romano por causa da sua cidadania. Então ele pede refúgio a Roma para não ser morto de primeira. Aí tinha um rei chamado Rei Agripa, junto de sua esposa chamada Berenice, do qual ouvem o testemunho deste homem. Imagine, Paulo entra para ser julgado, juntamente com um soldado amarrado nas suas mãos, com uma algema nas suas mãos, e diante de uma corte real estava o rei. Aí ele diz assim: olha, chega até mim a acusação de que você anda perturbando e de que há uma condenação de seu povo acerca de você. Porém, eu quero te ouvir. Qual é a acusação contra você? O que pesa contra você? Aí ele começa no capítulo 26. Nós temos uma narrativa maravilhosa acerca do testemunho de Paulo. O testemunho pessoal de Paulo. Aqui nós temos, do capítulo 26, desde o verso 1, é a defesa de Paulo concernente às acusações de seu povo e da fé de seu povo acerca dele. Então ele começa a narrar para nós como foi o dia que teve o encontro com o Senhor. Aleluia. Ele começa narrando a respeito do que deu início na sua vida e por isso é que ele recebe perseguição, ou recebia perseguição. Então ele começa dizendo os caminhos percorridos até chegar no momento da revelação. Ele vai dizer: eu fui criado
pelo modelo de fé do meu povo. Dentre todos da religião que eu professo, eu era o maioral, estava no grupo dos fariseus, o mais exigente. E pelas suas exigências, eu sobressaía entre eles e tinha autoridade nas minhas mãos para mandar matar os cristãos. Foi o verso que nós lemos. Para mandar matar os cristãos, perseguia-os, de forma a condená-los à morte. E quando não muito, a blasfemar a respeito da sua fé. É por causa disso, ó rei Agripa, que estou sendo acusado, porque agora eu encontrei. Então Paulo agora começa a narrar como foi o momento do encontro e como nós vamos aprender coisas maravilhosas para nós mudarmos a nossa vida. Para mudar a nossa vida. Para tentar explicar o que aconteceu conosco há um tempo atrás. Eu não sei quantos anos, 5, 2, 10, 20 anos, 50, que você professa fé. Mas se você professa fé, um dia você o encontrou com o Senhor e esse Senhor mudou a sua vida. Mudou a minha vida, como mudou a de Paulo. Então Paulo começa a dizer para nós, no verso 12 e 13. No verso 12, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: sobre que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos meus amigos que iam comigo. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo está dizendo assim: eu estava indo para uma cidade chamada Damasco. Eu tinha em minhas mãos uma carta de autorização de Roma para mandar matar todos os cristãos. Mas quando eu estava neste caminho indo para Damasco, apareceu uma luz, aleluia. Apareceu uma luz, mas tão irradiante que nem mesmo o sol do meio-dia era tão forte como esta luz. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! O sol não tinha força para brilhar na intensidade daquela luz. Se consegue imaginar? O sol do meio-dia é a luz resplandecente mais forte que temos, como a meia-noite é as trevas mais existentes. O sol do meio-dia não conseguiu ofuscar a luz daquela revelação. Então o apóstolo Paulo ele mostra para nós o que aconteceu conosco no dia da mudança de mente. Luz. Deus é luz. A luz de Deus. Agora olha só. Nós vemos isso claro em Gênesis. Quando Deus, na recriação de todas as coisas, a primeira coisa que está escrito no livro de Gênesis é: e disse Deus, haja luz. E a Bíblia diz que houve resultado e houve luz. Mas olha só que interessante, a luz do sol foi criado no terceiro dia. Que luz é aquela que Deus traz na existência da recriação? Haja luz. Se o sol ainda não existia. Esta luz é a luz de Deus para trazer conformidade à sua pessoa. Por quê? Porque o mundo que Deus havia criado foi destruído. E na recriação, a primeira coisa que Deus traz é trazer ordem, clareza, revelação. Agora, Deus é luz. A palavra luz não significa isso. E nem muito menos luz de um candeeiro ou de um candelabro.
Luz é quando nós temos a sensibilidade de enxergar que Deus, a partir daquele momento, traz à existência a organização de sua presença. A terra era sem forma e vazia. Primeiro Deus bota nesta reconstrução uma ordem da sua presença, porque Deus é luz. A Bíblia vai dizer para nós, Daniel capítulo 2, verso 22, Daniel diz assim: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não é a luz do sol, é a luz de sua presença. É a luz da sua ordem. É a luz equivalente ao mover de Deus para recriar algo. Então, nós aprendemos e entendemos que Deus sendo luz, a primeira coisa que Deus faz na nossa mente é a revelação de quem Ele é. De quem Ele é. Porque o texto vai dizer para nós que, indo Saulo pelo caminho, apareceu uma luz mais forte que a luz do sol. A luz do entendimento. É a luz que vem à nossa mente para passar a ter desejo de conhecer. Vou ir um pouquinho mais além. Esta luz é aquilo que passa a acontecer na nossa vida, que nós não entendemos e dizemos assim: eu não sei, Deus está querendo alguma coisa de mim. Sabe o que está acontecendo na mente? Deus está dizendo assim: haja luz. Haja luz. Haja luz. Porque na presença da luz, tudo é revelado. Por isso que Daniel disse, ele sabe o que está em trevas, porque com ele mora a luz. E Deus é luz. Deus é luz. Então, nós estamos vivendo numa vida desenfreada. Olha só, Saulo vivendo numa vida desenfreada. Não vejo a hora de chegar em Damasco. Por que, Saulo? Eu quero matar todos esses cristãos. Todos esses que professam a fé em Jesus. Olha só. Eu não vejo a hora de fazer isso com as minhas mãos. Porque Saulo estava caminhando no sentido da sua vida. Saulo estava caminhando nas coisas normais da sua vida. Mas naquele momento da revelação, Deus está dizendo para Saulo assim: Saulo, haja luz. Paulo agora passa a enxergar aquilo que ele nunca viu. Ter o desejo para aquilo que nunca viu. É isso que aconteceu conosco quando nós viemos para o Senhor. Vamos lá, domingo passado a irmã Soninha deu um testemunho aqui, e eu aproveitei o testemunho para dizer que ela me convidou para ir na igreja. Mas sabe quanto tempo depois eu fui para a igreja? Meses. Meses. Fui naquele dia. Mas depois de meses que eu tive entendimento, clareza na minha mente, que Deus estava dizendo assim, eu quero que haja luz no entendimento, que você tenha entendimento de como eu trabalho, quem eu sou. Por isso, se você tem tido esse despertar, não só os irmãos que estão aqui, mas pela internet, se você tem tido esse entendimento, algo está despertando na sua vida, Deus está te chamando para algo. Olha o que a Bíblia vai dizer na carta aos Efésios que Paulo escreve: tendo iluminado os olhos do entendimento. Então a luz, ela ilumina o entendimento, aquilo que eu passo a entender que antes não entendia. Esses dias atrás eu estava conversando com a irmã Lúcia, eu estava vindo com ela, e ela conversando, eu falei: irmã, não estranhe que eu chamo a irmã Lúcia de irmã, irmãos, amém? É minha mãe, mas eu chamo ela de irmã, como Jesus chamava a Maria de irmã. Alguém pergunta para Jesus assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora para falar contigo. E Jesus dentro da casa pregando. Aí Jesus aproveita e fala assim: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, irmã Lúcia, que é minha mãe, também é minha irmã. Aleluia. Olha só, e nós estávamos conversando e vindo, eu falei assim: irmã Lúcia,
Nós temos que glorificar a Deus, porque aquilo que um dia foi revelado para nós ainda está oculto na mente de muitas pessoas. Porque servir ao Senhor é revelação. Servir a Deus, independente da situação, é revelação. Foi revelado na nossa mente o Deus de Israel, que se revelou a nós de forma poderosa. Aleluia! Por quê? Porque antes nós entendíamos, mas quando ele se revela, passamos a entender coisas que nós não compreendíamos. Por quê? Porque os nossos olhos estavam cegos, cegos no entendimento. Mas a Bíblia diz que os nossos olhos se abriram com a luz de Deus no meu entendimento. Eu passei a entender a vida como ela é. A Bíblia vai dizer para nós, no verso 14, que depois desta visão da luz que houve, muito mais nesses olhos do que vem, mas no entendimento, que agora ele passou a um outro estágio. Porque quando ele viu a luz, olha só que interessante, quando ele viu a luz, a primeira coisa, como reação desta luz em nós, está no verso 14, que ele diz assim: e caindo nós todos por terra. Quando nós passamos a ter entendimento do que é Deus, nós caímos por terra. O efeito de cair por terra representa: eu abro mão da minha posição, deixo tudo aquilo que eu já entendi e compreendi no passado, porque agora o que eu estou tendo de revelação é maior do que a vida que eu vivia. Por isso ele caiu por terra. Então essa palavra cair por terra é a mesma coisa assim, ó, caiu do cavalo. Entendemos que ele não estava indo a pé. Damasco não era perto. Para ir até Damasco estava de cavalo. E indo de cavalo, aparece a luz. Quando aparece a luz, ele cai do cavalo. Pegou a revelação? Caiu do cavalo. Por quê? Porque eu tinha uma direção, mas no meio do caminho apareceu Deus. E o que Deus fez comigo? Me fez cair do cavalo. Caímos do cavalo. Todo mundo aqui caiu do cavalo. Todo mundo aqui caiu por terra. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo assim: para enxergar a grandeza dele, nós temos que cair por terra. Cair por terra representa abrir mão de quem nós somos, para agora conhecer mais profundo aquilo que está sendo revelado para mim. Aleluia. Cair por terra é eu viver a vida que eu vivia, no meu entendimento. Quando a luz aparece, eu caio por terra, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando esta luz apareceu a Saulo, ele cai logo por terra. Por quê? Porque ele nunca tinha visto aquilo na vida. Quando nós temos essa revelação, nós caímos por terra, reconhecendo quem nós somos. Esse é o processo. O segundo passo para a mudança de vida é cair do cavalo. Cair do cavalo é assim, ó. Tudo está caminhando para que eu chegue naquele propósito, mas no meio do caminho, Deus me fez cair do cavalo. Não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Deus permitiu na minha vida, depois de uma revelação, eu caí por terra. Irmãos, o sentido dessa palavra cair por terra é a mesma ou parecida que cair em si. Lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo tinha um propósito dentro da casa do pai. Ele estava na casa do pai, comendo o que o pai tinha, desfrutando o que o pai possuía. Quando ele coloca no coração ou no seu entendimento, eu tenho esse entendimento, eu vou pedir para o meu pai da parte dos bens, porque eu vou sair da casa dele. Então, quando ele pega a conversa com o pai, recebe nas suas mãos o que ele tinha por direito, irmão, ele tinha por direito, dentro da casa do pai, ele tinha por direito, mas não era a hora, não era o momento, não era o tempo. Ele tinha por direito sair da casa de seu pai a hora que fosse. Mas ele não tinha direito, daquele momento, pedir ao pai aquilo que pertencia. Por quê? Porque era uma afronta para o pai.
Ele estava matando o pai para pegar a herança antes do tempo. O pai tão prontamente pega a parte dele, divide com ele e com o outro irmão que estava lá. O que estava na casa ficou bravo, mas ele também tinha pego a sua parte. Está o texto dizendo isso. Mas olha só, ele pega a parte e vai para uma terra distante. O entendimento dele, vou fazer vida nessa terra, vou ficar muitos anos aqui. Só que a Bíblia diz que ele gastou tudo antes do tempo. E quando ele se deparou no meio da miséria. No meio da miséria, ele diz assim: e caindo ele em si. Ou seja, quando ele se depara numa situação que ele não tinha programado para a vida, que não tinha desenhado para a sua vida, ele se depara numa situação que ele nunca tinha imaginado que iria passar. Quando ele se depara naquela situação, irmãos, é aí que nós caímos em si, quem nós somos. Quem nós somos. Nós não somos nada, irmãos. Nós não temos nada. O jovem rico, que não era mais rico, mas tinha um pai que era rico, e que sabia que o pai era rico, ele caiu em si, viu que agora estava vivendo algo que ele não planejou, mas ele caiu em si, ou seja, ele teve entendimento, luz na mente, ele caiu em si, caiu por terra, caiu do cavalo, deu com os burros na água, caiu do cavalo. Naquele momento, quando ele cai em si, caindo ele em si, ele disse: na casa de meu pai, olha só, tem jornaleiro que ganha mais do que eu, cuidando de porcos. Jornaleiro era alguém que recebia diariamente. Ele disse: tem alguém que está na casa de meu pai, que diariamente vai lá, está lá, trabalhando para ele, ganha mais do que eu aqui. Ele teve entendimento. Quando ele cai em si, irmão, é porque alguma coisa clareou na sua mente. E é isso que Deus permite na nossa vida. Quando as coisas saem fora do controle da nossa vida, quando sai fora do controle, quando nós não conseguimos controlar, ou quando nós nunca imaginávamos passar o que muitas vezes chegou necessário passar, para naquele momento enxergar, cair em si, eu preciso mudar. Preciso mudar. Então Deus permite coisas na nossa vida para nós enxergarmos que a casa do Pai é melhor, que estar em Deus é melhor. Quando ele cai em si, cai do cavalo, naquele momento que ele cai do cavalo, naquela luz de glória que estava ali, a Bíblia vai dizer, no mesmo verso 14, a parte B: ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Olha só, quem cai do cavalo vê que alguma coisa que está acontecendo na sua vida está revelando que não é o estilo de propósito de Deus. É uma sensação, é uma luz na mente que ele passa agora a calcular: peraí, o que está acontecendo comigo não era para acontecer, eu não planejei isso, o que eu estou passando não é para uma família passar, o que eu estou passando não é algo que eu tenha que passar, porque eu não planejei isso. É nesse momento que Deus começa a trabalhar para que nós venhamos cair em si, porque Ele quer falar conosco. Você já percebeu que quando Deus quer falar conosco, primeiro, Ele prepara situações para que nós venhamos estar com o coração aberto para ouvi-lo. Porque como é difícil falar com alguém que não quer ouvir Deus. Você já percebeu? Como é difícil você falar para alguém, naquele momento a pessoa não precisa de Deus. Sim, eu sei que eu preciso, mas agora não é o momento. Olha só, um jovem amigo nosso, pelos anos da minha conversão, há 23 anos, 24 anos da minha conversão, um jovem amigo nosso, quando começamos na igreja, começamos a servir ao Senhor, naquele impulso do novo nascimento, da glória e manifestação de Deus, nós temos assim, um dia que nós estávamos reunidos numa oficina: rapaz, vamos para a igreja,
É bom demais, rapaz. Lá tem uns negócios que ora no mato e acende. O que marcou na nossa mente. A gente vai orar no mato lá e acende todas as folhas, rapaz. As folhas ficam tudo acesa. Nós agora viramos crente. Ó. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: ah, vocês estão brincando comigo. Sou novo ainda. Tenho a vida inteira pela frente. E na época ele estava pintando a Brasília amarela. Olha. A Brasília amarela virou febre no tempo da nossa conversão, por causa dos mamonas assassinas. Ele tinha Brasília amarela, top, mandou pintar, colocou umas rodonas bonitas. E só avenida. Só noitada. Só bagunça. Aí ele falou assim: eu sou jovem ainda para ir na igreja. Eu tenho muito pela frente. Quando tiver bem velhinho eu vou para a igreja. Ele fala assim: rapaz, toma cuidado, rapaz. Não, quando tiver bem velhinho eu vou para a igreja. Pode deixar, vocês vão estar bem velhinho também. Eu vou estar junto com vocês na igreja. Irmãos, passou um tempo. Não foi muito não. Não deu 3 meses. 3 meses. Esse moço parou de madrugada, chegando em casa. Quando ele se depara de frente com o portão, que ele vai descer do carro, ele é cometido de um infarto fulminante. Infarto fulminante. E entrou para a eternidade. Eu pergunto, deu tempo? Será que aquele momento ali na vida dele não era uma luz que Deus estava iluminando para que ele tivesse entendimento e caísse do cavalo e pudesse ouvir a voz de Deus o chamando para a salvação? Para o conserto da vida, isso aqui é para nós, que um dia já passamos por esta luz, já caímos, mas ao cair sem ouvir a voz de Deus, levantamos e continuamos o caminho. Será que Deus não está nos chamando para uma coisa mais séria? Para algo mais sério? Para que frutifique em nossas vidas o propósito dele, para não chegar, passar um tempo da vida e falar, olhar para trás e falar assim: eu não tenho prazer na minha vida. Irmãos, eu tenho prazer na minha vida. Eu tenho prazer na minha vida. Em meio a todos os acidentes de percurso, eu posso olhar para trás e falar assim: está valendo a pena viver, gente. Está valendo a pena viver. Está valendo a pena viver. Servir ao Senhor está valendo a pena demais. Como vale a pena servir? Como que eu não vou servir ao Senhor? De tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Se eu pegar 23 anos de fé, de lá para cá, irmão, quanta coisa Deus fez na minha vida. Visível e invisível. Quanta coisa boa Deus fez na minha vida visível, social. Quanta coisa boa Deus fez. Se perguntar para mim assim, servir a Jesus para você é bom? Para mim é ótimo demais. Servir ao Senhor é ótimo demais. Porque quando eu olho para trás eu falo assim: meu Deus do céu, quanta bênção que Deus manifestou em mim. Eu estava dizendo até na casa da Daia, irmão, eu tinha um Fiat 147. O ladrão roubou num dia e devolveu no outro. Você dá risada, né? O ladrão roubou num dia. Fomos lá, fizemos boletim de ocorrência, Fiat 147 vermelho, e paramos na rua, porque deu um problema nele lá no motor, paramos na rua para não piorar. Largamos lá, quando fomos ver não estava mais lá, fizemos boletim de ocorrência, tudo. No outro dia, o carro estava quase no mesmo lugar. Irmão, quanta coisa boa Deus fez na minha vida pelo lado de fora. Ver os meus filhos servindo ao Senhor, a minha casa servindo ao Senhor. Ver o meu filho, o Mateus, o Mateus, Deus tem um propósito na vida desse moço, mas ele está caminhando. O Mateus pequenininho, quando nós mudamos na casa, não tinha muro. Aí um infeliz colocou fogo no mato. O cachorro ficou todo cheio de fumaça ali, com medo. A minha sogra pegou, botou o cachorro para dentro. O abençoado foi lá, pegou a bicicleta dele, perna para quem tem. Aí minha sogra, quando solta o cachorro, passou a fumaça, solta o cachorro, olha no quintal, dá falta da bicicleta.
Sabrina, e agora? O que nós vamos fazer? Roubaram a bicicleta do Mateus. E ele não sabe ainda. O que nós vamos falar? O Mateus chega. Foram buscar o Mateus na escolinha. Chega em casa. A avó dele, Mateus, roubaram sua bicicleta. Aí ele olha para ele e fala assim: vó, Satanás roubou tudo de Jó. E Deus devolveu. Pequenininho. Quantos anos mais ou menos, Sabrina? Uns 7 anos. Estava na escolinha, no começando, no pré. Ó. Satanás roubou tudo de Jó. Minha sogra tá assistindo aqui. Eu tenho certeza que aquilo lá clavou no coração dela. Vó, vamos morar aqui, vó. E dobrou o joelho, ele e ela na sala. Ó. Quando foi de tarde, telefone para Sabrina. A Sabrina foi fazer boletim de ocorrência. Aí quando foi fazer boletim de ocorrência da bicicleta que tinha sido roubada, a mulher falou assim: nossa, mas que estranho. Agora de pouco foram fazer diligência numa oficina porque tinha acusação de roubo. E o cara estava numa bicicleta. Você não quer dar uma olhada e ver se essa bicicleta? Chegou lá, a bicicleta estava lá. Está entendendo? Como que eu não vou servir a Deus? Como que eu não vou servir o Senhor? Ó, desempregado 1 ano, morando no fundo da casa da sogra. O mal não era estar desempregado, o mal era estar morando no fundo da casa da sogra. Apaga esse texto aí, não deixa a velha escutar não. Ó, tem jeito de voltar aí? Ó, 1 ano desempregado, morando no fundo da casa da sogra. Irmão, estou quase aposentando na mesma empresa. Como que eu não vou servir ao Senhor? Está entendendo? Pelo caminho percorrido para chegar até hoje, pelo lado de fora, Deus fez muita coisa, mas não se compara o que Ele fez aqui dentro. Por quê? Porque no processo da mudança de vida, primeiro Deus abre a mente, prepara um momento para nós entendermos, cairmos por terra para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz. O que Paulo também ouviu, já vou encerrar. Se você me der aqui até meia-noite, nós vai. Ó, o que Paulo ouviu depois de cair do cavalo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo ouviu. Agora pega o negócio. Por que me persegues? Você sabia que quando nós estávamos no mundo, nós falávamos e lutávamos contra aquilo que hoje nós professamos de fé? Vou explicar. Se você perguntar para mim assim: pastor, o senhor gostava de crente? Gostava não. Gostava não. Tinha uns crentes com a igreja perto da locadora que nosso pai tinha há muitos anos atrás. Nós passava lá de Garelli, de mobilete, e acelerava com tudo e falava assim: ô, crentaiada louco! Ô, crentaiada louco! Não precisa gritar não! Está entendendo? Quando Jesus pergunta assim: por que me persegues? Ou seja, você não está perseguindo aos cristãos, você está perseguindo a mim. Por quê? Porque o seu desejo é matar aqueles que professam a fé em mim. Você vai ser igualzinho a eles. Olha só, tudo aquilo que nós lutamos contra, você pode ter certeza que você vai fazer melhor. Aí eu não vou na igreja de crente não, porque ela grita muito. Com certeza, o dia que a luz aparecer, você cair do cavalo, você vai gritar para barbaridade. Tem pessoa que fala assim: eu não quero ser batizado com o Espírito Santo não. Por quê? Porque eu vou ter que falar línguas.
Depois que você for batizar com o Espírito Santo, você vai virar uma guitarra na mão de Jeová. Sabia? Eu não vou buscar não, porque eu tenho que... Não, espera um pouquinho. Não luta contra, porque senão você vai fazer aquilo que você luta contra. Você vai fazer aquilo que você luta contra. Ai, meu Deus do céu. Não fala que o crente grita, você vai gritar. Não fala que o pastor demora para pregar e fala muito, que você vai falar. Está entendendo? Paulo quando caiu em si, a voz falou para ele assim: eu sou aquele que você persegue, eu sou o causador da fé daqueles que você persegue. Você não está perseguindo a eles, você está perseguindo a mim. Então tudo aquilo que você perseguiu lá atrás, você vai ser igualzinho a eles. Meu Deus. Passo para a mudança de vida é entender que tudo aquilo que hoje você vê, contrário àquilo que você não aceita, é o que você vai ser. Pode ter certeza que eu estou vendo aqui muitos pastores, pastoras, missionários. Eu estou vendo aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mudança de vida. Depois que ele caiu do cavalo, ele ouviu a voz, e pela voz ele discerniu quem falava com ele, que tudo aquilo, ou todos aqueles que lutavam no seu entendimento acerca da sua fé, não eram pessoas, era o Cristo, e o Cristo fez ele igualzinho, ou até maior do que os outros cristãos. Mudança de vida. E é isso que Deus está proporcionando às pessoas. Deus está mudando, olha só. Se opor a reconhecer a necessidade de mudança, ele perseguiu os cristãos por não reconhecê-los como religião. Quando você se opõe a alguma coisa, você está lutando contra o Senhor. E no processo de mudança, Deus vai fazer você igualzinho. Igualzinho. Ou até mais. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que se opunham, mas serão favoráveis no reino. Serão homens e mulheres que Deus usará com autoridade no reino. Por isso eu quero profetizar em nome de Jesus. Se você tem alguém parecido com Saulo, acalma, porque ele será um Paulo nas mãos de Deus. Se tem alguém que parece-se com Saulo, vai ter esta pessoa da mesma maneira mudado em Paulo. Aleluia. Se coloque de pé, irmão, não dá para passar mais. Olha só. Quando Paulo se levanta, depois de ter caído, quando Paulo se levanta reconhecendo, o Senhor fala para Paulo: vá até a rua chamada direita. Fique na casa de Judas. Eu vou enviar alguém para falar com você. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto disso. No processo de mudança, nós precisamos de pessoas. Olha só. Quando Saulo estava lá, cego, na casa de Judas, Deus estava visitando Ananias na sua casa. Qual era a direção que Saulo estava indo? Damasco. Aonde estava Ananias? Cidade de Damasco. Está entendendo? Em cada cidade que haja um crente fervoroso, você pode preparar que ele vai usar para um propósito estabelecido. Se você que ora na sua casa, se prepara que ele vai usar você para abençoar a vida de alguém. Se prepare porque Deus vai usar você. Porque ele vai para Damasco. Fica na casa de Judas. Ananias está orando. Vem Deus e fala para Ananias: Ananias, levanta porque eu quero usar você. Vá até a rua chamada direita. Procura a casa de Judas. Porque vai ter um homem que está cego lá 3 dias. Você vai orar por ele e ele vai ser restabelecido a sua visão. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmão, com Deus? Quando nós estamos no processo de mudança de vida, os nossos olhos têm que estar vendados para o mundo. E quando ele se abre para o reino de Deus. É por isso que as pessoas não conseguem entender o que passa na mente de uma pessoa que se converte. Por quê? Porque antes era assim, agora é só Deus, 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 Deus. É porque
a pessoa ficou cega para o mundo, e quando abre a sua visão, é só o reino de Deus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda, Ananias encontrou defeitos em Saulo. Defeitos em Saulo. Ele disse para Deus: Deus, o Senhor está mandando ele na casa de Judas, mas o Senhor sabe quem é esse homem? Esse homem tem cartas que manda matar os crentes. Esse homem persegue os crentes e mata. Esse homem é um tirano. Esse homem é um Hitler. Ó. Ele mostra os defeitos, aí vem Deus e fala assim: isso é antes de mudar de vida. Porque depois do meu encontro que eu tive com ele, mudei a mente dele, ele vai ser outra pessoa. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Olha só, no nosso processo de mudança de vida, Deus não olha aquilo que nós estamos fazendo. Deus vai olhar e vai dizer as qualidades lá na frente. Deus não viu Saulo, Deus viu Paulo, pregador do Evangelho. Talvez você tenha um Saulo na sua família. Talvez você tenha um Saulo que persegue tudo aquilo que é de Cristo. Mas o Senhor vai transformar num Paulo, pregador do Evangelho. Essa palavra aqui vai para aqueles que estão vivendo numa dificuldade. Não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. O que fazer? Como fazer? E Deus nessa palavra está dizendo assim: calma, espera, porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando na sua mente ou na mente daquela pessoa que você está orando, eu colocar luz no entendimento, essa pessoa começar a raciocinar, tendo entendimento. E nesse entendimento, eu vou fazer essa pessoa cair do cavalo, cair em si, despertar para a vida, para a realidade, sair da bolha que está vivendo, sair do mundo que está vivendo, sair do ambiente que está vivendo. Vou colocar essa pessoa no chão. Aí, pastor, Deus coloca no chão? Deus coloca até debaixo do chão. Eu vou colocar no chão, não é para prejudicar, é para revelar o meu filho nele. Nele. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Quando nós caímos, estamos no chão, ouvimos aquela voz maravilhosa: põe de pé, meu filho. Põe de pé. Aleluia. Deus não quer ver ninguém prostrado, Deus quer ver as pessoas de pé. Mas para estar de pé, primeiro tem que cair. Aleluia. Deus não quer ver ninguém no chão prostrado. Deus quer ver as pessoas de pé. Mas para fazê-los estar de pé, eles têm que estar no chão. Aí vem aquela frase que nós sempre ouvimos: ou vem por amor, ou vem pela dor. Que uns colocam até na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é uma realidade. Deus não quer fazer coisas ruins. Deus não quer fazer coisas ruins, trazer coisas ruins. Mas Ele olha para a nossa alma. Nossa alma. Como também a alma de Saulo era importante para Deus. Deus está vendo a alma daquele que você ora, daquele que você clama. Ou você não imagina que os cristãos do mundo antigo não faziam vigílias de orações dizendo assim: Deus, converte o coração de Saulo. Deus, converte o coração de Saulo. Olha o que ele está fazendo conosco, converte o coração dele. Aleluia. Até que Deus ouve, separando ele para um propósito específico, revelando Deus verdadeiro na vida dele. Então, em nome do Senhor Jesus, não canse de clamar, não canse de orar, não canse de suplicar, não canse de interceder, não canse de buscar a face de Deus. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, Saulo vai cair para Paulo levantar. Aleluia! Saulo vai cair para Paulo levantar. Aleluia!
Muitas vezes você não vai entender porque Saulo caiu. Saulo caiu para levantar como Paulo. Aleluia! Deus quer levantar Paulos por quem você ora. Aleluia! Muitos não tinham prazer de falar no nome de Saulo, mas como nós gostamos de falar, Paulo escreveu. Pega essa revelação em nome de Jesus. É preciso cair como Saulo para levantar como Paulo. Saulo ninguém tem prazer em tê-lo perto, mas Paulo tem prazer no ambiente. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer mudanças. Calma, Deus está trabalhando. Tranquilize a sua alma. Deus está trabalhando. Pode ser que mais cedo ou mais tarde Deus vai visitar você na sua oração. Ou você acha que Ananias estava fazendo outra coisa? Ananias estava jogando videogame, ó. Como que é o nome desse videogame agora que estão falando aí? Desse jogo que está empesteando o mundo? Que você joga na televisão, na televisão com outras pessoas do mundo inteiro aí? Como que é o nome? Tem um nome, não tem? Está jogando lá o videogame e está falando, vai, pega lá, vai, na frente, vai, mata, vai. Não é esse que estão falando aí? Como que é o nome disso aí? Como? Free Fire. Ananias não estava diante do Free Fire. Ananias estava orando. Aleluia. Ananias não estava no Free Fire, Ananias estava lá, Senhor, tenha misericórdia de nós. Para onde veio Deus? Veio para Ananias. Ananias, põe de pé. Por quê? Porque eu tenho uma visita para você. Vai lá na casa de Judas, porque Saulo está lá. Pega essa revelação. Irmão, Saulo é ruim, mas Saulo cego, vale a pena. Saulo não vale a pena, mas Saulo cego vale a pena. Pegou essa revelação? Deus não vai levar você para morrer. Deus vai levar você para ser instrumento de bênção para a vida. Para a vida. Para a vida. Você recebe essa palavra? Propósitos de mudança. Deus ilumina a mente, nos coloca no chão para falar conosco, nos colocar de pé, para enviar, para receber a cura. E Deus revela para nós o que seremos no futuro. E você vai caminhar em cima dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você na internet recebe essa palavra? Deus tem um propósito na sua vida. Calma, que apenas um momento Deus está trabalhando. Senhor, a tua palavra foi ministrada, pregada, ensinada. E nesse momento, Senhor, pedimos ao teu Espírito que venha sobre a vida desta pessoa. E que faça, Senhor, na vida desta pessoa aquilo que eu não posso fazer, mas que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Na internet, repita comigo essa oração. Senhor Deus, nessa noite eu me entrego ao Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, que nunca seja apagado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe esta pessoa, Pai, que orou comigo neste momento e que precisa, ó Deus, da tua intervenção. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa, guarde livre de todo mal, perdoa seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, que nunca seja apagada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tem um link neste canal. Clique aí, preencha, coloque seu nome, seu telefone, seu e-mail. Nós vamos entrar em contato com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E se porventura tem algum Saulo que ainda não conheceu o Senhor, calma. Continue clamando, porque vai ser um Paulo usado nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor. Amém?